A mensagem chegou para Keila numa manhã fria de terça-feira, daquelas que parecem carregar um aviso silencioso no ar. O e-mail não trazia saudação, não trazia carinho, não trazia nada além de um comunicado seco. Quem enviou foi seu pai, Valcir, um homem sempre preocupado com aparência, status e tradição, menos com os sentimentos. O assunto era curto: acesso à vinícola, mas o corpo do texto era ainda mais cruel. Trocamos todas as fechaduras da porta da frente e também o código do portão. Não confiamos mais em você. Keila releu aquele trecho umas 4 vezes. Não havia minha filha, não havia precisamos conversar, não havia nada que pudesse suavizar o tapa invisível. Era apenas um desligamento corporativo e da própria família. Era como se ela fosse uma funcionária dispensada por subitamente se tornar inconveniente. Mas ela não deu o gosto de reagir com desespero ou raiva. Respondeu com apenas 9 palavras que fariam sua família perder o chão. Anotado. Mas acho que você esqueceu de uma coisa. Aquela frase não era ameaça, não era arrogância, era pura clareza. Uma clareza que ela só conquistaria depois de 4 anos sendo sugada emocional e financeiramente pelo trio que formava o núcleo da sua família. Seu pai Valcir, sua mãe Soraya e seu irmão mais novo, Tony, o filho preferido, a estrela da casa, o rosto da marca que nunca precisou provar nada. Só que tudo isso tinha começado muito antes daquele e-mail. O bloqueio da porta não foi o início, mas sim o fim. O final de um ciclo inteiro de manipulação, segredos, promessas vazias e uma dependência emocional maquiada de tradição familiar. Tudo começou 4 anos antes com um telefonema que Keila deveria ter ignorado. Naquele dia, sua carreira estava estável. Ela era analista financeira, dedicada, precisa, excelente com números. Não era uma profissão glamurosa, mas era sólida. Só que para sua família isso nunca foi suficiente. O brilho, a vitrine, as aparências, tudo isso estava nas mãos do Tony, que havia herdado a vinícola da família, mesmo tendo se formado com dificuldade em marketing. Quando o telefone tocou, Keila viu o nome do pai na tela e sentiu aquele aperto familiar no peito. Atendeu. A voz de Valcir estava estranha, frágil, quase desesperada. Ele explicou que a vinícola estava afundando. Maquinário caro comprado sem planejamento, dívidas com fornecedores, financiamentos atrasados. Havia até uma notificação de execução. O império da família estava ruindo e ninguém podia saber, principalmente Tony, o príncipe intocável. Keila, você é a única que pode resolver isso. Você entende de números. Você pode salvar o nome da nossa família. Ele pediu segredo, pediu ajuda, pediu sacrifício. E ela, que passou a vida inteira esperando o reconhecimento, acreditou que finalmente teria um lugar à mesa se aceitasse. Então, aceitou. E por 4 longos anos, ela depositou R$ 6.500 por mês numa conta criada pelo próprio pai, acreditando que estava preservando o legado da família e construindo um espaço onde finalmente seria vista. Só que enquanto ela diminuía gastos, adiava sonhos e reorganizava a própria vida para manter aquele fluxo de dinheiro, a família tratava a sua colaboração como uma obrigação natural, quase como se ela não estivesse ajudando, mas sim pagando uma dívida que nunca existiu. Com o tempo, ela começou a mandar sugestões, análises, projeções, afinal era especialista, mas todas as vezes Tony respondia com deboche. Keila, suas planilhas são bonitinhas, mas deixa a estratégia comigo. E Valcir reforçava. Não balance o barco, filha. Tony é o rosto da vinícola. Soraya completava com o clássico. Filha, você é tão racional, deixa a criação pro Tony, tá? Ele precisa disso. Keila era tratada como um fantasma que mandava dinheiro, não como uma parceira. Tudo mudou na noite em que Soraya cometeu um erro simples que diversas mães já cometeram. Encaminhou um e-mail sem querer para a pessoa errada. E aquele e-mail revelaria a verdadeira função de Keila na família. O e-mail encaminhado por engano por Soraya era curto, mas cada palavra parecia ter sido escrita com lâmina.
Keila abriu a mensagem achando que fosse algo sobre a organização de um almoço de investidores, mas ao rolar até o início da conversa, encontrou o que não era para encontrar. Viu Tony chamando-a de o anjo barulhento, aquele que não precisava participar das reuniões porque só devia se concentrar no capital. A frase soava menos como instrução e mais como humilhação cuidadosamente polida. Mas foi a mensagem de Soraya que desmontou tudo. Kenneth, apenas lide com isso. Diga a ela que apreciamos a contribuição. Mas, pelo amor de Deus, não a convide. Este almoço é para investidores de verdade, não para ela. Só certifique-se de que os depósitos continuem caindo. Por alguns segundos, Keila achou que tinha lido errado. Piscou. Leu de novo. Tentou imaginar que fosse um mal-entendido, mas não era. Aquelas palavras eram cruas demais, diretas demais, sinceras demais para terem sido filtradas. Era assim que eles falavam quando achavam que ela não estava ouvindo. Aquele momento foi como se alguém tivesse apagado as luzes da sala da infância dela. Tudo fez sentido, tudo se encaixou, tudo expôs a verdade que ela nunca quis encarar. Ela não era filha, era recurso, não era parte do legado, era financiamento. Não era membro, era apenas um bolso. A sensação não era de tristeza, era de despertar. Keila, pela primeira vez, viu a estrutura inteira. O orgulho do pai, o controle da mãe, a dependência de Tony, tudo se sustentando sobre a mesma coisa, a crença de que ela faria qualquer sacrifício para pertencer. Só que, naquele momento, algo dentro dela se partiu, não em dor, mas em lucidez. E dessa lucidez nasceu algo mais forte que mágoa: estratégia. Ela se levantou da cadeira com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Preparou um copo d'água, observou o reflexo das gotas escorrendo pelo vidro, como se estivesse observando a si mesma se esvaziar de todas as ilusões. Não chorou, não implorou, não reagiu impulsivamente. A dor deu lugar a um raciocínio frio, preciso, afiado como o silêncio de quem não deve mais explicações. Naquela mesma noite, abriu o laptop e criou um arquivo novo, protegido por senha. Nomeou o documento como Razão Mestre, Confidencial, e começou a revisar os últimos 4 anos da própria vida como quem audita não contas, mas sentimentos desperdiçados. Cada transferência de R$ 6.500 era um lembrete de como ela tinha sido absorvida por um sistema emocional que só funcionava se ela sacrificasse uma parte de si. Cada e-mail condescendente de Tony era um golpe disfarçado de brincadeira. Cada mensagem de Valcir pedindo para manter a discrição era uma prova de que ela nunca foi convidada a ser parte da família, apenas a sustentar o espetáculo familiar. Mas o que Keila descobriu naquela madrugada não era apenas o valor financeiro acumulado, era o padrão, a manipulação, o jogo. Quando somou tudo, a planilha exibiu um número que fez seu estômago vibrar: R$ 315 mil. O suficiente para comprar um apartamento próprio, o suficiente para abrir uma empresa, o suficiente para transformar uma vida inteira. Mas ela tinha colocado tudo ali, na vinícola, acreditando que era sua contribuição para o futuro da família. O que ela nunca imaginara é que o próprio pai, sempre tão rígido, tão preocupado com valores e tradições, havia usado o dinheiro dela como se fosse parte de um cofre que sempre estaria aberto. Mas ainda faltava uma peça. Keila sabia que a vinícola, ao contrário do que Tony pregava, não era um negócio repassado para ele por mérito ou valor simbólico. A propriedade pertencia a uma holding criada décadas antes por seu avô Thomas, o único da família que nunca teve medo de dizer a verdade, doa a quem doer. Ele ainda era o detentor da única parcela com direito a voto. Valcir administrava, Tony representava, Soraya opinava, mas quem mandava de verdade era Thomas. E essa era a única falha na armadilha da família. Eles tinham esquecido de quem era o verdadeiro dono. Keila percebeu isso tarde da noite, lendo documentos antigos que guardava por hábito, não por interesse.
Thomas havia criado tudo para evitar exatamente o que estava acontecendo, que a vinícola fosse administrada por ego, vaidade e aparência. Então ela respirou fundo, amarrou o cabelo, abriu o celular e ligou para ele. Thomas atendeu no segundo toque, com uma voz firme apesar da idade. Ele sempre tinha sido o único que tratava Kayla como alguém que pensava, não como alguém que servia. Ela não explicou tudo. Pediu apenas uma coisa. Preciso do seu voto por procuração. Thomas ficou em silêncio por um tempo e Kayla imaginou os olhos dele, sempre atentos, analisando sem julgar. Depois a resposta veio simples, direta, como uma porta se abrindo. Se você está pedindo, é porque chegou a hora. Ele não perguntou detalhes, não exigiu explicações. Apenas confiou. Uma confiança que doeu, porque era a única que ela não estava acostumada a receber. No dia seguinte, o documento estava assinado. Thomas transferiu seu voto por procuração, tornando Kayla a única pessoa com poder real dentro da vinícola. E foi exatamente nesse momento que o e-mail de Valcir, bloqueando seu acesso e sua entrada, chegou. Não era punição, não era repreensão, era medo. Eles acabaram de perceber que a filha útil agora tinha o controle. Os ataques começaram rápido. Ligações de Valcir, mensagens de Tony ameaçando, áudios de Soraya tentando fazer chantagem emocional, mas agora nada mais surtia efeito. Cada palavra deles soava como ruído de fundo. Kayla sabia exatamente o que precisava fazer. A aquisição começaria no dia do almoço de investidores, justamente o evento para o qual ela não era boa o suficiente. E eles não tinham a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O dia do almoço de investidores amanheceu com um ar pesado, quase simbólico. Parecia que o universo tinha decidido que seria o momento exato em que todas as máscaras cairiam de uma vez. Kayla acordou cedo, tomou um banho longo e silencioso e se vestiu com a calma de quem não estava indo para um evento social, mas para uma guerra estratégica cuidadosamente planejada. Escolheu um terno cinza profundo, elegante e discreto, que transmitia algo que nenhum membro da sua família jamais esperou dela: autoridade. Prendeu o cabelo com firmeza, passou um batom suave e colocou o par de pérolas herdado da avó. A única lembrança de uma mulher que sempre lhe dizia: você não precisa gritar para ser ouvida, precisa apenas falar na hora certa. A hora certa havia chegado. Enquanto terminava de se arrumar, o celular vibrava sem parar. Chamadas de Valcir, áudios longos de Soraya falando sobre o tom que ela estava usando, mensagens agressivas de Tony sobre não estragar tudo. Kayla apenas colocou o aparelho no silencioso e o guardou no bolso interno do blazer. Pela primeira vez, ela escolheu não responder. Da garagem, entrou no carro e direcionou o GPS para a vinícola. A estrada até lá era bonita, ladeada por parreirais, mas naquele dia parecia mais um corredor estreito que a conduzia para um destino que não tinha volta. Ela não sentiu medo, nem dúvida. O que sentia era foco, como se o mundo inteiro tivesse afunilado para aquele único momento. Quando chegou ao local do evento, o estacionamento já estava cheio. Carros caros, passos apressados, risadas ensaiadas. Os investidores circulavam pelo salão principal, exibindo sorrisos educados e taças erguidas, como se estivessem todos vivendo a melhor narrativa possível daquele negócio. Mas só Kayla sabia que aquela história estava prestes a virar do avesso. Ao entrar, ela percebeu o impacto imediato de sua presença. Conversas foram interrompidas, olhares se cruzaram e uma onda silenciosa correu pelo ambiente. Ela passou por alguns convidados que a cumprimentaram educadamente. Muitos nem sabiam quem ela era, mas perceberam pelo porte e pela postura que estava ali por um motivo relevante. Mas a expressão mais marcante veio quando seus olhos encontraram os de Valcir.
Ele estava perto da mesa principal, em pé, com a coluna rígida e o rosto pintado com um sorriso tão artificial que parecia uma máscara mal ajustada. Quando a viu, o sorriso desmanchou como tinta na água. Soraya, ao lado dele, ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma atravessar o salão. Tony, posicionado perto do telão onde faria a apresentação, pareceu travar por um segundo antes de tentar recuperar a postura confiante. Eles não podiam causar escândalo, não ali, não diante dos investidores, e Keila contava exatamente com isso. Ela caminhou sem pressa até uma mesa vazia no fundo do salão e se sentou. Pegou a pasta, checou os documentos e manteve o olhar firme, observando cada movimento da própria família. As tentativas de disfarçar o pânico, as trocas de olhares desesperadas, o jeito como Valcir parecia ensaiar mentalmente o que dizer caso precisasse intervir. Mas o almoço seguiu normalmente. Pratos servidos, conversas sobre mercado, brindes amigáveis. Era o espetáculo perfeito. A performance de um império que escondia rachaduras profundas atrás de taças de vinho. Depois da refeição, Valcir subiu ao palco. A voz dele ecoava forte, como sempre, cheia de frases feitas sobre legado, tradição, força e o suposto espírito incansável da família que construíra a vinícola. Mas Keila sabia que por trás daquela fala impecável havia medo, o medo de perder o controle que sempre teve. Quando ele terminou, Tony assumiu o palco para apresentar os números, os planos, os gráficos coloridos que contavam a história linda que ele queria que todos acreditassem. Ele falava como se estivesse conduzindo uma apresentação magistral, sorrindo, fazendo piadas suaves, agindo como o protagonista de um espetáculo cuidadosamente montado. Até que, no final, Tony ergueu a taça e declarou: "E claro, precisamos agradecer ao nosso anjo investidor. Onde quer que esteja, obrigado por acreditar em nós, mesmo sem entender tanto de estratégia." A sala riu, educadamente, automaticamente. Valcir parecia satisfeito. Soraya assentiu, orgulhosa. Tony sorriu com a confiança típica de quem acredita que controla a narrativa. Então, Keila se levantou. O silêncio foi imediato, quase cinematográfico. Ela caminhou até o palco com passos firmes, cada som do salto ecoando como um anúncio. Tony ficou confuso, como se o cérebro dele tentasse calcular rapidamente uma situação que não fazia sentido. Soraya levou a mão ao peito. Valcir endireitou a postura e fez um gesto sutil com a cabeça, como uma ordem silenciosa. "Não faça isso." Mas Keila ignorou. Chegou ao pódio, desconectou o notebook de Tony com um movimento suave e levantou o próprio notebook. "Meu nome é Keila, e eu sou o anjo." A sala ficou muda, os investidores se entreolharam, chocados. Tony ficou pálido, Soraya levou a mão à boca. Valcir deu um passo à frente, tentando interromper, mas Keila ergueu a mão, pedindo silêncio, e pela primeira vez ele obedeceu. O projetor exibiu a primeira página do arquivo Razão Mestra, confidencial. 315 mil reais investidos. 4 anos de depósitos. 4 anos de sacrifício. 4 anos de mentira. Ela mostrou cada transferência, cada e-mail condescendente de Tony, cada justificativa vazia de Valcir, cada manipulação discreta de Soraya. A sala estava em choque absoluto. Mas ela não tinha terminado, porque a parte mais pesada ainda estava por vir, e ela sabia que estava prestes a expor não apenas a verdade financeira, mas a verdade moral daquela família inteira. O salão inteiro parecia suspenso no ar. Ninguém respirava, ninguém se movia.
Os investidores, antes tão sorridentes e confiantes, agora olhavam para o telão como se estivessem assistindo ao momento exato em que um castelo desmoronava. E não era apenas a queda de um empreendimento, era a queda de uma mentira cuidadosamente alimentada ao longo de anos. Valcir tentou disfarçar o pânico engolindo seco, mas suas mãos tremiam. Soraya estava rígida, os olhos arregalados como se implorassem para que o tempo voltasse. Tony parecia prestes a derreter ali mesmo, com os olhos fugindo de qualquer contato humano. Antes, ele era o filho prodígio. Agora, era o homem que protagonizava a própria ruína diante de um público que sabia exatamente o que isso significava para a reputação de um negócio familiar. Keila continuou falando sem elevar a voz, sem dramatizar. Ela não precisava. A verdade falava por si. Eu não era convidada para o almoço de investidores, disse ela perfeitamente calma. Segundo minha mãe, eu era apenas um hóspede com carteira. Alguém que financiava, mas não tinha lugar à mesa. A frase projetada no telão, o trecho do e-mail de Soraya, fez algumas pessoas na sala murmurarem baixo. A crueldade da expressão era tão explícita que até quem não tinha vínculos emocionais com a família sentiu o impacto. Mas Keila não parou. Virou a página da apresentação, revelando um segundo gráfico. Movimentações irregulares, classificadas por data, valor e destino. Foi nesse momento que Tony tentou falar. Isso está fora de contexto, ele disse, a voz falhando, tentando manter uma postura profissional que já não existia. São projeções internas, você está confundindo. Keila ergueu um dedo, um simples gesto. Tony congelou. E ela continuou. Senhoras e senhores, os números mostram algo muito claro. Parte do dinheiro investido por mim, dinheiro pessoal, transferido para salvar a vinícola, foi desviado para uma conta que não pertence à empresa. Alguém na plateia engasgou discretamente. Soraya começou a chorar silenciosamente. Valcir ficou completamente imóvel, como uma estátua rachado. Keila colocou a próxima página no telão, um extrato que mostrava transferências da conta operacional da vinícola para uma conta offshore no exterior, em nome de Tony. O choque percorreu a sala. O investidor mais velho, que estava na primeira fila, levou a mão ao queixo, incrédulo. Uma mulher ao lado dele arregalou os olhos, como quem acabasse de compreender que aquele almoço não era uma celebração, era uma demolição. E então, no auge daquele silêncio tenso, uma voz conhecida rompeu o ambiente. Basta. Era Thomas. O avô de Keila levantou-se devagar, apoiado na bengala que raramente usava, mas com uma postura firme, precisa, quase imponente. Era como se ele fosse a única pessoa naquela sala que não tinha necessidade de disfarçar nada. Quando Thomas caminhou para o palco, o salão inteiro ajustou o foco como se uma peça fundamental tivesse entrado em cena. Keila saiu do pódio e fez um gesto de respeito, cedendo o lugar, e ele assumiu a frente sem pressa, com a autoridade silenciosa de quem carrega histórias e não títulos. Ele olhou mais para os investidores do que para a própria família, e isso doeu mais do que qualquer bronca. Eu sou o proprietário desta holding, começou ele, a voz calma, porém afiada, e fui informado recentemente que a empresa que construí com as minhas próprias mãos estava sendo usada como palco para vaidades, incompetência e irregularidades. Ele não precisou dizer meu filho ou meu neto. A frase pesava mais assim, genérica, porque expunha o constrangimento que ele sentia. Ele virou-se para Tony, que estava branco como papel, incapaz de levantar a cabeça. Você desviou o dinheiro. Dinheiro da sua prima. Dinheiro da empresa. Dinheiro que não lhe pertencia. A sala ficou ainda mais silenciosa, como se o oxigênio tivesse sido arrancado dali. Vô, não foi assim que... Tony ergueu a mão.
E o gesto foi tão parecido com o de Keila minutos antes que alguns investidores até sorriram discretamente, reconhecendo a origem da força dela. Não minta para mim, disse firmemente. Você cometeu fraude, e isso terá consequências. Soraya desabou a chorar. Valcir passou a mão pelo rosto, mas não em sinal de arrependimento. Era vergonha, talvez, ou medo do que viria a seguir. Thomas, então, voltou-se para o público. Como proprietário e acionista único, comunico oficialmente que uma auditoria forense completa começará imediatamente. Todos os documentos serão revisados, todos os contratos serão analisados e, até a conclusão, nenhum membro da minha família, exceto Keila, terá autoridade sobre a gestão da vinícola. Esse anúncio caiu como um terremoto. Os investidores se entreolharam, alguns aliviados, outros chocados. Mas ninguém discordou, porque a verdade estava ali, impossível de negar. Thomas respirou fundo e concluiu. E antes de prosseguir, quero fazer algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Ele se virou para Keila, para a neta que ele sempre respeitou, mas talvez nunca tivesse visto de forma tão plena quanto naquele momento. Estendeu a mão. Keila, a partir de hoje, você administra a vinícola. Não como recompensa, não como compensação, mas porque você foi a única que teve coragem de lutar pela verdade. A sala explodiu em aplausos. Não aplausos de espetáculo, não aplausos de conveniência, aplausos de respeito. Valcir estava em choque. Soraya chorava ainda mais forte. Tony, impotente, parecia encolher dentro de si. E Keila, de pé diante de todos, percebeu algo. Aquele não era apenas um triunfo, era uma libertação. Por anos ela tentou conquistar um lugar em uma mesa que não tinha espaço para ela. Agora, ela não precisava mais sentar naquela mesa, porque ela estava construindo a própria. E isso doía profundamente nas pessoas que sempre precisaram que ela fosse pequena para se sentirem grandes. Quando os aplausos cessaram, um silêncio denso tomou o salão novamente. Era como se todos ali estivessem tentando processar o que havia acontecido nos últimos minutos, uma implosão completa da fachada que a família de Keila havia construído ao longo de décadas. Agora, finalmente exposta, mostrava rachaduras tão profundas que seria impossível reconstruir algo sobre elas sem derrubar tudo antes. Keila respirou fundo, mantendo a postura firme. Sentia o peso de todos os olhares sobre si, uns curiosos, outros respeitosos, alguns cheios de espanto. Mas a maioria deles carregava algo que ela nunca tinha visto dirigido a ela naquele ambiente: legitimidade. Enquanto isso, a família reagia da maneira mais previsível possível, como peças de um tabuleiro que haviam perdido a estratégia. Valcir tentava se recompor, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. Soraya enxugava as lágrimas com um guardanapo amarrotado, sem coragem de levantar o rosto. Tony estava completamente paralisado, encarando o chão, como se pudesse reverter o tempo apenas pela força da negação. Mas a sala já não estava mais do lado deles. Quando Thomas se afastou do pódio e sentou novamente, os investidores se levantaram um a um para cumprimentar Keila. Alguns apertavam a mão dela com firmeza, outros faziam breves comentários sobre coragem, competência, integridade. Vários mencionaram que sempre sentiram que a gestão tinha algo fora do lugar, mas nunca imaginaram que a situação fosse tão grave. Keila respondeu a todos com educação, mas mantinha o foco. Sabia que aquilo não era apenas uma cena dramática, era um marco decisivo no futuro da vinícola e também na vida dela. Era o momento de reorganizar, redefinir, reconstruir. Quando o fluxo de investidores diminuiu, ela percebeu um movimento à sua direita. Valcir se aproximava, com passos curtos e hesitantes, como tentando manter a postura sem saber exatamente como começar. Keila, ele disse num sussurro rouco, tentando parecer calmo.
podemos conversar um minuto? Ela ergueu o olhar, mas não respondeu de imediato, não porque estivesse com raiva, mas porque não sentia mais obrigação alguma de suavizar o impacto das emoções dele. Sobre o que exatamente, Valcir? Sim, ela usou o nome dele, não pai. O homem engoliu seco, claramente atingido. Ele olhou ao redor, verificando se alguém observava aquela interação, e então se aproximou ainda mais. Filha, você expôs a família diante dos investidores. Isso foi grande demais. Grande? Respondeu com um leve arqueamento de sobrancelhas. Sabe o que também foi grande, Valcir? 4 anos transferindo dinheiro para uma empresa que eu sequer podia visitar sem ser tratada como ameaça. Ele abriu a boca como se fosse argumentar, mas as palavras não saíram. Soraya, que estava a alguns passos, decidiu se juntar à conversa. Seus olhos ainda estavam vermelhos. Keila, nós só queríamos proteger o Tony. Ele sempre foi tão sensível, você sabe como ele é. Não queríamos que ele se sentisse fracassado. Essa frase fez algo dentro de Keila iluminar com um tipo de compreensão amarga, porque ali estava o resumo exato de toda a dinâmica familiar. Eu percebi. Todo esse tempo, vocês não estavam me protegendo do fracasso dele. Vocês estavam protegendo o ego dele do meu sucesso. Soraya levou a mão à boca, incapaz de responder. Valcir desviou o olhar. A tensão entre eles pairou pesada no ar. Antes que qualquer um tentasse argumentar de novo, Keila finalizou. Eu não expus a família, Soraya. Eu expus a verdade. Se vocês não conseguem diferenciar uma coisa da outra, isso já diz tudo. Ela se afastou, deixando ambos parados como se tivessem levado um golpe silencioso. Não era vingança. Era apenas a primeira vez que Keila escolhia a si mesma. E isso doía neles de um jeito que a culpa jamais doeu nela. Tony, que ainda estava no pódio, desceu os degraus quase tropeçando. Chegou perto dela com os olhos arregalados, a respiração acelerada. Keila, por que você fez isso comigo? Eu sou seu irmão. Ela parou. Olhou para ele com calma. Tony, eu não fiz nada com você. Você fez com você mesmo. Ele tentou protestar, balançando a cabeça. Você acabou comigo diante de todo mundo. Não. Respondeu sem elevar a voz. Você acabou com a sua própria reputação quando decidiu usar o dinheiro que eu enviei, o dinheiro que eu trabalhei para ganhar, para bancar luxo. Eu só mostrei a verdade que você tentou esconder. Tony ficou mudo. Era como se tivesse levado um soco de realidade que nunca esperou. Keila continuou. E sabe qual é a diferença entre nós? Eu passei 4 anos sustentando vocês por amor. Você passou 4 anos me explorando por conveniência. Tony abriu a boca, mas não conseguiu emitir som algum. O silêncio dele era uma confissão por si só. Keila então caminhou para fora do salão, buscando um pouco de ar fresco. Lá fora o sol já estava mais baixo, tingindo as parreiras com tons dourados e alaranjados. Era irônico. Aquele cenário lindo tinha sido, por anos, um símbolo de uma família que só existia na superfície. Agora, finalmente Keila via tudo com clareza. Não era ela que estava tentando entrar na família. Era a família que não tinha maturidade para merecer alguém como ela. Thomas apareceu logo atrás, apoiando-se na bengala. Você está bem, minha querida? Keila sorriu de forma discreta. Estou. Pela primeira vez em muito tempo. O avô assentiu com um orgulho silencioso. Eles precisam lidar com as consequências e você precisa liderar agora. Ela respirou fundo. E naquele instante, compreendeu que administrar a vinícola não era uma vitória sobre a família. Era a libertação de um ciclo inteiro de culpa, submissão e invisibilidade. Ela finalmente tinha algo que não tinha tido. Poder sobre a própria história, e isso mudava tudo. Os dias que se seguiram ao almoço de investidores foram uma verdadeira maratona emocional e administrativa para Keila.
A vinícola parecia um gigante adormecido que finalmente acordava depois de anos sendo guiado pelas escolhas erradas. Nada ali surgiria pronto. Tudo exigia reconstrução, reorganização e, principalmente, coragem para lidar com as resistências que apareceriam no caminho. Thomas fez questão de acompanhar as decisões iniciais, mas sempre deixando claro que o comando agora era dela. Ele apenas observava, sugeria quando necessário e, acima de tudo, confiava. E essa confiança era uma novidade tão grande na vida de Keila que, por vezes, ela precisava de um momento sozinha para absorver o que estava vivendo. No primeiro dia como gestora, Keila convocou uma reunião com todos os funcionários. Não para fazer discursos grandiosos, mas para ouvir. Muitos deles admitiram que já percebiam problemas na gestão anterior. Atrasos, decisões impulsivas, prioridades distorcidas, mas tinham medo de se posicionar por receio de retaliação. Ela ouviu cada relato sem interromper, anotando tudo, criando um mapa mental dos próximos passos. Uma funcionária mais antiga, com olhos marejados, disse: Keila, a gente só queria alguém que tratasse a gente com respeito. Essa vinícola sempre foi a nossa casa, mas ultimamente estava virando um lugar onde ninguém sabia o que esperar. Keila respirou fundo. Sentiu o impacto daquela frase. Ela respondeu: Vocês têm minha palavra. Daqui para frente, ninguém vai trabalhar aqui com medo. Vamos reconstruir juntos. Não prometo perfeição, mas prometo transparência. O suspiro coletivo que se espalhou pela sala foi quase como um vento novo entrando pelas janelas, fresco, limpo, renovador. Enquanto isso, a família permanecia numa espécie de exílio silencioso. Valcir tentava manter aparências, mas a notícia da auditoria se espalhou rápido pelos círculos sociais de Napa. Soraya evitava qualquer exposição pública. Tony, por sua vez, enfrentava a dura realidade de que sua imagem impecável tinha sido seriamente arranhada e não havia marketing capaz de arrumar aquilo. Eles não entraram em contato com Keila nos primeiros dias. Talvez por vergonha, talvez por medo, ou talvez porque, pela primeira vez, sabiam que não tinham nada a oferecer além de desculpas vazias. Mas Keila não esperava por eles. Ela estava ocupada demais dando um novo rumo à própria vida. Passou semanas reorganizando contas, renegociando contratos, revisando processos, limpando os rastros de decisões ruins. A auditoria, conduzida por uma equipe externa, confirmou tudo o que Keila já sabia e revelou ainda mais detalhes de gastos escondidos, pagamentos indevidos e uso pessoal de recursos da empresa. Tony foi o mais implicado. Valcir, embora envolvido emocionalmente, não aparecia como autor dos atos fraudulentos. Soraya surgia como cúmplice indireta, alguém que sabia, mas preferiu não ver. Foi um choque, mas não uma surpresa. Em meio a tudo isso, Keila descobriu algo que nunca tinha percebido sobre si mesma. Ela era muito mais forte do que pensava. Conduziu reuniões, debates, enfrentou investidores e fez tudo com a convicção de quem finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo, não por causa da família, mas apesar dela. E então, numa tarde relativamente tranquila, enquanto revisava uma proposta de rebranding para a vinícola, ouviu 3 batidas na porta. Ela levantou o olhar. Soraya estava ali, parada, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Parecia menor, frágil, desorientada. Não usava maquiagem e o rosto denunciava noites mal dormidas. Posso entrar? A voz era baixa, trêmula. Keila analisou por alguns segundos. Depois fez um gesto sutil com a cabeça. Soraya entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno instável. Sentou-se na cadeira em frente à mesa, sem esperar convite, mas também sem arrogância. Só não sabia onde colocar as mãos. Keila, eu preciso dizer... Ela respirou fundo, tentando achar as palavras. Eu errei muito. Aquela frase, dita daquela forma, não era comum.
Soraya sempre foi mais defensiva, mais preocupada em proteger a imagem do que em admitir qualquer falha. Mas agora parecia genuína, ou pelo menos o mais perto disso que ela conseguiria chegar. Eu passei anos achando que proteger o Tony era meu dever, e eu deixei que isso me cegasse para como eu te tratava, para o quanto eu te diminuía. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu sei que eu te machuquei, e sei que você não tem obrigação nenhuma de me perdoar. Keila não respondeu imediatamente, não por orgulho, mas porque estava tentando entender o que realmente sentia naquele momento. Raiva? Não. Tristeza? Um pouco, mas acima de tudo sentia distância, uma distância emocional construída ao longo de uma vida inteira. Soraya, Keila disse por fim calmamente, eu não preciso que você peça desculpas para seguir em frente. A mãe desviou o olhar, confusa. Eu segui em frente no dia em que percebi que não precisava mais da aprovação de vocês. Eu não estou guardando rancor, mas também não estou esperando reconciliação. Soraya começou a chorar, não aquele choro dramático e performático, mas um choro silencioso, de reconhecimento tardio. Keila continuou. Você não precisa me pedir para voltar para a família. Eu nunca saí. Eu sempre estive aqui. Vocês é que me trataram como se eu fosse descartável. As lágrimas de Soraya escorreram ainda mais. Eu sinto muito, ela repetiu quase num sussurro. Keila não respondeu. Apenas deixou que ela chorasse, porque agora, pela primeira vez, não era ela quem precisava se explicar. Não era ela que estava à mercê das emoções dos outros. Era Soraya quem precisava enfrentar o próprio espelho. Depois de alguns minutos, Soraya se levantou. Obrigada por me ouvir, disse em voz baixa. E eu espero que um dia você possa enxergar em mim algo melhor do que aquilo que eu fui. Quando ela saiu, a sala ficou silenciosa, e Keila sentiu uma leveza que nunca havia sentido antes. Não porque a mãe havia pedido desculpas, mas porque nada daquilo tinha mais poder sobre ela. Nos meses seguintes, a vinícola começou a florescer de novo, não só financeiramente, mas internamente. A equipe confiava, os resultados apareciam, a reputação se reconstruía. E, acima de tudo, Keila sentia que, pela primeira vez, estava vivendo uma história que realmente lhe pertencia. Não por causa da família, mas apesar dela. Ela entendeu que família não é quem te prende, é quem caminha com você. E às vezes, isso significa deixar para trás quem nunca soube te acompanhar.